A Inglaterra e França ameaçam a Líbia com a interdição do espaço aéreo se ocorrerem novos bombardeios contra alvos civis. Mas até os Estados Unidos advertem para a gravidade desta decisão. A possibilidade de imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia foi discutida em Paris pelo ministro do Exterior da França, Alain Juppé, e pelo chanceler britânico William Hague. Mas os dois países deixaram claro que uma medida como esta só seria levada adiante se aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. A eventual interdição do espaço aéreo líbio significa que aviões militares que levantassem voo para atacar alvos civis seriam derrubados. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, alertou que aprovar uma proposta como esta significa, na prática, um ato de guerra. Isto porque os aviões estrangeiros que sobrevoassem a Líbia ficariam expostos a baterias antiaéreas das forças de Gaddafi, que teriam de ser destruídas. Na frente de batalha, o principal combate no momento é travado pelo controle da cidade de Brega, importante centro de produção de petróleo em poder dos rebeldes. A Venezuela anunciou hoje que a Líbia aceitou o plano de mediação internacional defendido pelo presidente Hugo Chávez. Uma fonte da chancelaria venezuelana disse que esta missão diplomática poderia ser chefiada pelo ex-presidente Lula, mas a proposta já foi rejeitada pelos opositores de Gaddafi. Para eles, o momento de negociação já passou. Quando não tem mais conversa, quando não tem mais negociação, Vladimir, o que sobra? O que resta fazer? Não, acho que dessa notícia tem duas questões aí, né? A primeira sobre a ideia de intervenção do espaço aéreo, né, da França e da Inglaterra. Eu acho engraçado que o norte-americano acaba sendo mais sensato, né? Porque de fato isso é uma simples intervenção militar, o que na verdade se voltaria completamente contra. Quais os riscos de uma possível intervenção? Existe um sentimento anti-antigas potências coloniais, como a Inglaterra e a França, muito grande naquela região. Quer dizer, o Gaddafi certamente saberia como tirar proveito disso. Seria uma responsabilidade completa fazer uma coisa dessa natureza. Agora, sobre a ideia do Chávez, né, de uma mediação, de fato, mediar quem com quem, quer dizer, você não tem muita negociação a fazer com Gaddafi. Quer dizer, não é mais momento de negociação. Não tem muito sentido esse tipo de processo agora. E o que sobra então? A força? Não, o que sobra então é ajudar a oposição a vencer, né? Quer dizer, não tem... E ajudar como? De uma maneira ou de outra, a opinião pública mundial e os países fizeram coisas, por exemplo, bloquearam o dinheiro do Gaddafi, né? Cortaram uma série de acordos comerciais. Agora, é verdade congelar viagens, ele também não quer sair de lá. Mas então é verdade que, por exemplo, todo o armamento que o Gaddafi está utilizando agora, ele acabou de comprar novinho da Itália, certo? Então, esses mesmos países que estão agora tentando fazer alguma coisa contra o Gaddafi foram quem financiaram nos últimos anos. É importante dizer que a Itália é o grande parceiro, o maior parceiro da Líbia. Aliás, quem compra a maior quantidade de petróleo que a Líbia produz, né? Acho que 30%, não é isso? Não tenho ideia do número, mas é a maior quantidade. Acho que é isso, sim, tenho certeza. Bom, o conflito na Líbia levou à paralisação dos serviços públicos. Um exemplo disso pode ser visto em Benghazi, cidade ocupada pelos rebeldes, onde um menino de 11 anos virou guarda de trânsito. Neste cruzamento movimentado de Benghazi, Ayman Samir decidiu que podia ser útil, ajudando a dirigir o trânsito. Devidamente trajado e com a autoridade de um agente, Samir controla a passagem dos carros. Perguntado por que resolveu fazer isto, ele respondeu que, na falta de guardas, achou que podia ser útil. Ele disse também que apoia a revolução e que espera ver logo a saída do ditador Gaddafi. Quer falar sobre isso, não é? Está comovido, não é? Não, nada como um jovem revolucionário. Faz tempo. Mas é comovente mesmo uma situação dessa, né? Um menino que resolve ter um nível de movimento e poder fazer o que está dentro do seu limite de fazer. Em última análise, isso é o oposto do que a gente viu, do que a gente discutiu com aquela mãe, né? Quer dizer, você vê uma pessoa... Mãe? Aquela da amante lá que matou... A amante que matou a menininha. Então, isso nós vimos hoje os dois extremos do comportamento humano, né? Isso eu acho que é o que tem de mais nobre no ser humano, que esse menino foi capaz de demonstrar para todos nós. Prestar atenção no todo, né? Olhar ao redor e ver como é que ele pode... É comovente isso mesmo. É verdade. Uma imagem, olha...
Quinta-feira de chuva e trânsito pesado em São Paulo. De manhã, o congestionamento chegou a 128 quilômetros, o mesmo número recorde registrado na semana passada. E a tendência é piorar. Até o fim de março, a frota da capital vai chegar a 7 milhões de veículos, média de 630 carros para cada grupo de 1.000 habitantes. A combinação chuva, carros e feriado prolongado chegando tem um resultado só: muito trânsito. Tem gente que já se acostumou. É o jeito, não tem como. Para morar em São Paulo tem um preço. Mas quem enfrenta isso todos os dias se irrita. Hoje está complicado de novo. São Paulo é todo dia assim, né? Todo dia é isso, é de manhã, à tarde, à noite, aí a chuva com enchente, fica complicado mesmo. E o número de carros da cidade não para de aumentar. Você sabe quantos carros tem na cidade de São Paulo, quantos veículos? Eu chutaria uns 3 milhões e pouco. Muito mais, viu? Quantos tem? 7. Nossa senhora! Para os especialistas em trânsito, a única solução é um investimento em transporte público, ônibus e metrô. Mas apesar das horas perdidas no engarrafamento, muitos motoristas não abandonam o carro. O ano passado, para vir, eu demorava em média 45 minutos. Ultimamente eu tenho demorado 1h30. E para voltar, ontem, por exemplo, eu demorei 3 horas para voltar para casa porque eu moro em Santo André. Encararia um ônibus, não? Já tentei, mas acaba demorando mais, às vezes ele não passa. Este professor diz que a solução já é conhecida: um grande investimento em transporte público. Ele explica que, na verdade, um congestionamento é causado por uma pequena parcela da população. As pesquisas mostram que cada carro leva em média 1,4 passageiros. Considerando que 1 quilômetro de carros representa cerca de 150 veículos, em um congestionamento de 100 quilômetros, teremos numa avenida de 3 faixas aproximadamente 45 mil carros, ou seja, 70 mil pessoas. Para mim, me parece muito pouco democrático, ou seja, você prejudica milhões de usuários do transporte coletivo, no caso ônibus, com apenas 50 mil automóveis causando todo esse caos. Quer dizer, será que os nossos filhos vão ver esse problema solucionado? Porque... Não, eu acho primeiro essa pesquisa é muito interessante, né? Quer dizer, o número mostra de fato, no final de contas, como é que é um problema muito localizado. Agora, eu acho que a questão de São Paulo, entre outras coisas, São Paulo está com um grande problema, que São Paulo é uma cidade sem prefeitura. São Paulo não tem prefeito. São Paulo tem uma pessoa que se preocupa muito mais no seu futuro político do que em desenvolver algum tipo de discussão sobre planejamento urbano de larga escala. Você está falando do Gilberto Kassab? Sim, quer dizer, você nunca ouviu uma discussão patrocinada pela prefeitura, sabe, sobre saídas criativas de transporte público, sobre qual que deve ser a saída integrada, quer dizer, o que a gente faz com todos esses carros, se impede o sujeito de comprar carro ou não, que bota um imposto alto em São Paulo para que as pessoas... Pro cigarro. Exato. Não tem uma discussão, não tem nada. Quer dizer, nem o governo do estado, a história do metrô, o metrô que mais atrasa no mundo, nunca vi a quantidade de atraso desse metrô, que demonstra que a gestão do processo está totalmente equivocada. Verdade. Saldiva. Eu acho que o paulistano está assim em plano B. Quer dizer, se todo mundo que está na Radial Leste quisesse ir para o metrô da Zona Leste, também não ia conseguir entrar. Então, o problema da mobilidade, no momento que a cidade deixa de produzir bens e passa a vender serviços, ou seja, ficou muito caro manter uma indústria e tal, as pessoas, isso pressupõe locomoção. E a gente não tem rua para isso. O problema é que está faltando uma medida corajosa de tomar iniciativa. Algumas são impopulares. Mas então, a gente tem falado isso sempre, que como você falou, a gente sempre traz aqui o diagnóstico no jornal. A gente fala do diagnóstico e tem aí até os remédios que têm que ser tomados, transporte público e tudo mais. Então, eu comparo que a cidade está doente, sabe, Poli? Eu acho que eu faço um diagnóstico de uma senhora já de seus 555 anos, com obesidade, porque está muito gorda. Ela tem uma obstrução arterial, porque as artérias não andam. São as ruas. As ruas, o ar está ruim, então tem um quadro de asma. Tem diabetes, porque a gente usa energia ruim. Tem edema, porque quando chove, inunda. Mas a principal doença é uma demência, é uma disfunção cognitiva. A gente sabe o que tem que ser feito, sabe onde está o remédio, tem solução técnica para isso, e a gente não toma. E quando se discutiu pedágio urbano, por exemplo, ou limitação ao tráfego de veículos,
Isso foi retirado pela falta de apoio político da parte da população. Quer dizer, nós somos vítimas e ao mesmo tempo recusamos o remédio, que é porque a mudança não é nem tecnológica, não vão ser carros mais limpos ou carros menores, é uma mudança cultural. Não, só posso dar um exemplo. Por exemplo, tem 1,4 pessoas por carro. Né? Existem cidades que impedem que uma família compre 2 carros. É exatamente para isso. Porque faz com que a família seja obrigada a saber utilizar melhor o seu transporte. Né? Agora, tem família em São Paulo que tem 3 carros. Né? Um para o dia do rodízio, o número de garagens de um apartamento, de um prédio, é tão importante quanto o número de quartos hoje. Porque inclusive valoriza o imóvel. Valoriza o imóvel. Então, eu acho que sabe, tem aquela famosa filme de ficção científica que você cria um robô, uma coisa para te servir e ele te aprisiona. Eu acho que no final a gente ficou prisioneiro e tem interesses econômicos. Quer dizer, isso não é longe de um projeto. Para mim, eu não sou muito persecutório, mas acho que a deterioração do transporte coletivo e a falta de investimento tem um projeto de gente que vende carro e combustível. Por isso que eu falo que tem que cuidar, do mesmo jeito da criança ajudar ela a aprender a comer mais saudável, ela pensar também de uma maneira mais saudável. Só eles que podem mudar essa situação. Quer dizer, você pode ir para qualquer lugar, você não precisa levar 1000 quilos de lata junto com você. Exatamente. Esse que é a mensagem, é uma noção de limites. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo deu prazo de 30 dias para que os juízes liberem a destruição dos veículos apreendidos pela Polícia Paulista. O prazo começou a vigorar no dia 28 de fevereiro. 105 mil carros e motos apodrecendo em 40 pátios espalhados pelo estado de São Paulo. Essa é a situação nos depósitos de veículos apreendidos pela Polícia Paulista. Neste pátio, o maior da cidade, que abriga 16 mil unidades, 11 mil veículos já foram vistoriados pela polícia e aguardam somente a decisão da Justiça para saber se serão leiloados ou destruídos. Pela primeira vez, provoca-se o judiciário pedindo que num prazo determinado o juízo diga o que ele quer que se faça com aquele veículo, se aquele veículo realmente interessa ao processo ou ao inquérito, ou se aquele veículo fica sem o gravame judicial. Além da questão policial, há um impacto ambiental causado pela longa exposição dos veículos ao relento. A proximidade com a represa de Guarapiranga piora a situação. Então ele já tem normalmente vazamento de óleo, vazamento de radiador, e isso percola no solo e vai contaminando. De acordo com o promotor, há também a questão criminal. Há relatos de zeladores dos pátios que investigadores de polícia vão até os pátios para depenar os carros e vender as peças. Eles são saqueados, né? E a gente ouve histórias que envolvem até funcionários públicos, né? Retirada de vidro, retirada de peças para vender, né? Os processos que envolvem veículos apreendidos serão avaliados pelos juízes do Departamento de Inquéritos. A Eletropaulo, empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, foi multada hoje em R$ 4.700.000. O motivo? Os apagões registrados entre setembro de 2010 e janeiro de 2011, que prejudicaram cerca de 2 milhões de consumidores. A multa foi aplicada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon. Convocação da seleção brasileira tem muitas surpresas. E mais, piratas, odaliscas, reis e rainhas. É hora de assumir um personagem e mergulhar na fantasia do carnaval.